Olá, gente, tudo bom? Tô de volta aqui, mais um episódio do Namorcast, dessa vez com o meu amigo Kleber Fontes, que é um especialista, escritor, em primeiro lugar é escritor, né? Empresário e especialista em ter uma empresa de importação e exportação, né, Kleber? Você vai falar melhor, eu não sou especialista, e eu acho legal que você se apresente aí para o pessoal, por favor. Maravilha, Namor. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco aí do nosso dia a dia com toda a sua audiência. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de você, Kleber, para você se apresentar um pouquinho da tua história. Eu sei que você tem livro escrito já da tua área, desmistificando um pouco também essa área de importação, exportação, abrindo o horizonte das pessoas para não só para o mercado brasileiro, né? Mas a pessoa ter possibilidade de trabalhar com um mercado do mundo inteiro, né? Que eu acho que é a tua especialidade trazer isso para as pessoas. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o que a tua história primeiro e o que você tem feito, o teu trabalho que você tem desenvolvido, etc. Não, com certeza. Até tem uma frase, Namor, que eu falo numa das minhas palestras, que eu digo que a única fronteira que existe entre os países é a sua própria mente. Então, a partir do momento que você entender isso com a profundidade que eu quero que você entenda, você vai de fato perceber que já não existe mais fronteira entre os países. E o único bloqueio, a única barreira que existe é aquela barreira que a gente acaba colocando aqui. Mas para a gente chegar até esse momento aqui, da onde até eu te conheci e tudo mais, que foi num evento aí específico do nosso amigo Ricardo Jordão Magalhães, eu sou natural de Campinas, São Paulo. Quando eu completei 18 anos de idade, meu pai, operador de empilhadeira, e minha mãe, professora de alfabetização do estado de São Paulo, hoje ambos aposentados. E na ocasião, quando eu completei 18 anos de idade, eu não via mais oportunidades ficando no Brasil. Então eu busquei diversos países e até bem interessante porque meu pai e minha mãe não tinham condição alguma de bancar um intercâmbio, uma viagem internacional para mim. Porém, desde os meus 14 anos de idade, eu fui menor aprendiz do Senai. E aí, naquela época, né, menor aprendiz pelo Senai, tinha uma remuneração mensalmente. Como eu morava com os meus pais, então com 18 anos eu já tinha ali um dinheiro guardado. E eu pesquisei diversos países aonde eu identifiquei que a Nova Zelândia era um país que, né, unia alguns pontos interessantes. Por exemplo, você podia entrar com 90 dias como turista, o dólar de lá é muito menor do que o dólar americano, então o real tinha um poder, né, na conversão muito maior do que ir para os Estados Unidos, por exemplo. Então eu decidi mudar de país, né, porque eu acreditava, e hoje, logicamente, faz muito sentido na minha vida, mas eu acreditava que eu aprendendo a língua inglesa de maneira fluente, de maneira natural, os horizontes, né, se abririam. Então, com 19 anos, dos 18 aos 19 anos eu fiquei planejando a viagem, com 19 anos eu peguei o voo, lembro até hoje, até me arrepia, que eu fui na STB comprar passagem aérea, que é aquela empresa de intercâmbio, que eles vendiam passagem até como estudantes, aonde depois de poucas horas, né, que eu comprei essa passagem, eu peguei um voo para Nova Zelândia e chegando lá, eu residi lá quase 4 anos. Então foi lá 3 anos e 10 meses, mais ou menos, quase 4 anos. E é até interessante de lembrar, porque faz mais de 20 anos que isso aconteceu, mas como passa rápido, né, as atividades que a gente desempenha no nosso dia a dia, né? Então, após 4 anos de Nova Zelândia, eu voltei para o Brasil, namor, com uma mentalidade de que você morar fora e você vai voltar com um diferencial. E tive uma, uma surpresa, vamos dizer, desagradável, ao identificar que isso não é muito verdade. Por quê? Porque eu voltei com meus lá 23 anos de idade, ainda jovem, mas eu não tinha uma faculdade, por exemplo, então eu estava no limbo, sem uma profissão a se adotar. E daí foi o que aconteceu que eu entrei na faculdade de comércio exterior, no primeiro ou segundo dia de aula, namor, entrou o professor na sala de aula e ele perguntou: quem fala inglês aqui da turma? E a gente estava em 40
40 pessoas. E eu fui um dos únicos que ergui a mão. Daí eu falei, poxa, mas faculdade de comércio exterior, uma galera que está aqui na turma que eu já conversei, atua na área e ninguém fala inglês? Caramba, Então, se cara. eu falo inglês fluente e se eu aprender a técnica com profundidade, logicamente, os amparos legais, a legislação, os procedimentos, os fluxos das operações, eu vou nadar de braçada. Foi aí que eu comecei a fazer uma série de entrevistas, onde, logicamente, né, você vai fazer entrevista para ser estagiário, mas muitos RHs ainda, infelizmente, eles acabam exigindo experiência, mesmo você não tendo experiência Uhum. no segmento, entendeu? Então é algo É meio meio bizarro, né? contraditório. É. E daí, o que que aconteceu, Namor? Na ocasião, eu sou natural de Campinas, como eu comentei, mas na ocasião eu estava residindo. Quando eu voltei para o Brasil, eu não quis ficar em Campinas, então eu estava residindo em Curitiba. E daí eu fui fazer uma entrevista, fui fazer outra entrevista, fui fazer outra entrevista, aí chegava na entrevista, não passava e tal e tudo mais, e aquilo foi enchendo o saco. Chegou na sétima entrevista, até eu me lembro até hoje, que era numa multinacional, uma empresa americana, e daí o rapaz que estava me entrevistando, já era um senhor já de idade, ele fez algumas perguntas para mim, eu respondi, e ele escreveu em cima do meu currículo assim, namoro, escreveu assim, fala muito. E eu vi, eu do outro lado da mesa, eu vi. Falei, puta, velho, filha da puta do Puta que. caralho. O cara tá me tirando, mas tudo bem. Eu pensei comigo, eu só respondi o que ele perguntou, né? Aí, no outro dia surgiu uma outra entrevista, eu pensei comigo, falei, ó, se eu não passar nessa entrevista, eu vou pegar e eu vou voltar embora para Campinas, vou voltar a residir com os meus pais, eu vou ficar em Campinas mesmo, porque aqui em Curitiba as coisas não estão vingando. E daí foi que daí eu fui participar dessa entrevista. Na entrevista, eu lembro até hoje que na ocasião, né, o Paulo e o Thiago que me entrevistaram, que hoje são meus sócios, que vocês vão entender toda essa história, perguntaram o que que você sabe fazer. E daí eu disse, ó, sei falar inglês fluente, se quiser que eu ligue aí para um americano, para um alemão, para um italiano e fale aqui na sua frente, eu posso fazer, Uhum. demonstrar para vocês sem problema nenhum. Daí eles falaram, não, não precisa fazer mais nada, mas você sabe fazer mais alguma coisa? Eu falei, eu sei fazer. Tá vendo aquela porta ali? Se você quiser, eu arrebento aquela porta. Eu, eu atravesso aquela porta. O cara, não, mas por que isso? Eu falei, não, porque eu já fiz várias entrevistas e as pessoas vão te testando e você vai falando e tudo mais e não tá acontecendo. Então, assim, é o seguinte, cara, se vocês me deram uma oportunidade, a cada 15, 30 dias a gente vai sentar, vocês vão me dar um feedback, eu vou melhorar os pontos que vocês me apontarem, mas eu vou ser o melhor funcionário que vocês vão ter aqui. Vamos aí? Uhum. E daí, no outro dia, né, esse dia eu fui embora para a faculdade, saindo de lá tal, e daí eu recebi a ligação que eu ia ser contratado. Então eu fiquei um ano trabalhando de estagiário nessa empresa, e daí comecei a receber várias oportunidades em outras empresas, porque fui aprendendo sobre o processo de importação e exportação. E daí, quando eu anunciei para eles que eu estava recebendo oportunidades, eles me convidaram para ser sócio do negócio, onde eu assumi a parte comercial e hoje nós completamos aí mais ou menos aí 19 anos trabalhando juntos, a empresa vai completar 20 anos de mercado o ano que vem e desde então nós estamos aí. Então, eu gosto de contar esse Sim. preâmbulo porque ele vem de conta por que que eu tenho os livros publicados, por que que eu me tornei Uhum. eventualmente professor universitário, por que que eu comecei a dar palestras aí e tal e tudo mais, porque de toda aquela dificuldade que eu Uhum. tive antes de iniciar no comércio exterior, eu prometi para mim mesmo que a partir do momento que eu tivesse uma oportunidade, eu daria o meu melhor dia a Legal. dia Puta. e posso te dizer com todas as letras que até hoje, 19 anos trabalhando na área aí, quase 20 anos, eu me dedico da mesma maneira, entendeu? Muito legal. Sabe que você falando, tem duas coisas que eu observo aí do que você falou, né? Uma das coisas que eu acho que hoje, Kleber, quem está contratando RH não está mais desse jeito, mais não. Eu acho que RH hoje está desesperado por qualquer pessoa que queira trabalhar, cara. Exatamente, exato. Não é mais assim. Porque hoje você vai pegar. Antigamente você tinha um monte de gente querendo trabalhar e a galera ficava atrás de experiência, 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 né? Hoje
você tem uma galera, ninguém quer trabalhar, cara. Ninguém quer duro, entendeu? Até você falando nisso, esses dias eu vi uma pesquisa sobre, por exemplo, o mercado da construção civil, né? Que eles vão ter que começar a importar mão de obra. De fato, está bem Exatamente. complicado. Tá Só para muito você, complicado. só para você ter uma ideia, Namor, lá em Curitiba eu participei há alguns anos do SETSEPAR, que é o Sindicato Patronal das Transportadoras Rodoviárias do Paraná. É um sindicato bem importante para as transportadoras, né? Já que ele é patronal. E na ocasião, isso há alguns anos atrás, eles trouxeram 80 motoristas da Colômbia. Importaram 80 motoristas da Colômbia para poder trabalhar nas suas Putz, transportadoras. cara, é um A maioria absurdo. ficou, alguns voltaram embora, né, por causa da questão cultural e tudo mais, mas você vê que é um absurdo de Não, fato. e sabe o que que eu acho que vai acontecer? Além disso, é que isso é um problema que a gente está tendo no Ocidente, né, cara? Não é um problema só do Brasil. O Brasil é muito grave. É o segundo país com maior porcentagem de neném no mundo. Uhum. O país que tem mais neném, que não estuda nem trabalha, é a África do Sul. O Brasil é segundo no mundo. A África do Sul é 42% dos jovens é neném. O Brasil é 36%. Quer dizer, a gente já está quase batendo o país com jovens mais inúteis do mundo, cara, que não querem estudar e não querem trabalhar. Então, eu acho que, mas assim, o Ocidente está tendo isso aí. Não é só. E todos os países de Ocidente, né? Eu acho Uhum. que daqui a pouco a galera vai começar a importar. Por isso que indiano funciona tão bem, né? O indiano ele trabalha bem. Você vê nos Estados Unidos a galera nas universidades indiano e chinês, pô, os caras não têm preguiça, não. Exatamente. É. Na verdade, Então, eu costumo dizer que até os indianos e os chineses, eles são obedientes, por exemplo. Até um exemplo real que eu já vivenciei, namoro. Quando você vai numa linha de produção na China e você entra na linha de produção como um visitante, a linha de produção, as pessoas continuam de cabeça baixa produzindo. Ninguém olha na sua cara, você como caramba, cara. visitante. Aqui no Brasil, se você entra numa linha de produção, todo mundo vai olhar para você, vai medir a sua roupa, ou vai querer entender o que você está fazendo ali, tal e tudo mais. Então, só dessa olhada já perde o foco, já perde É, produtividade, porque já imagina erra uma, na uma, produção, né? uma fábrica chinesa deve ter toda hora entrando gente para ver a produção, eles devem levar compradores o dia inteiro. Então já pensou toda hora que for entrar alguém para a produção para Exatamente, ficar olhando, né? Como deve ser aqui no Brasil. com certeza. Cara, você vê que loucura isso, né? Agora, outra coisa que você falou que eu acho interessante também, que eu vejo a maioria das pessoas hoje, é um grande problema. Eu tenho trabalhado muito com médicos. Uhum. O maior público meu são profissionais de saúde, né? É uma área E boa para você trabalhar, né? Porque são pessoas bem remuneradas, né? são Tem pessoas assim um que grau de escolaridade. precisam trabalhar a imagem profissional, eles precisam muito. E eu tenho feito um trabalho que não é só fotografia, né? Eu faço os Uhum. vídeos profissionais, eu ajudo na Todo audiovisual, estratégia, né? no audiovisual todo. E eu também faço os roteiros, eu faço várias coisas também, além de fotografar, né? Mas assim, eu tenho conversado muito com esses profissionais, principalmente os que têm mais recorrência, que estão comigo há mais tempo, e a gente tem percebido que principalmente as gerações que estão vindo aí de médicos, de profissionais de saúde, e é uma característica muito comum de hoje, do jovem de hoje, de entre 20 e 30 anos, até os que estão entrando com 18, se não está trabalhando e não está estudando, que é um 34 por 36%, esses que estão trabalhando, as pessoas são muito imediatistas. Hoje em dia, todo mundo acha que vai chegar e já vai sentar no VIP, na cadeira VIP, na primeira classe, entendeu? Ninguém quer sentar na econômica. Todo mundo acha que tem direito, que já tem sabedoria o suficiente para mandar. E esse tem sido um grande problema, porque assim, o que acontece? As pessoas não querem estudar, não querem passar pela experiência, pela dificuldade, pelos momentos difíceis, pelo aprendizado que só vem Com o com tempo, né? não, com as dificuldades, né? E Uhum. aí as pessoas desistem muito fácil. A maioria das pessoas hoje ou desistem fácil ou elas vão atrás de pílulas, que aí é um grande problema que está acontecendo. Você vê na internet muita gente trabalha em cima de oferecendo pílulas mágicas.
olha, você vai comprar o meu Atalhos, né? curso, você vai Exato. fazer isso, você vai ficar milionário. E aí, tipo, é uma questão de atitude, é uma questão disso, daquilo, só que realmente não vai mudar a pessoa. Só que as pessoas, como elas querem tudo muito rápido, muito fácil, elas compram isso aí, porque é muito melhor comprar um curso de 50 mil e ficar milionário do que estudar. Estudar, trabalhar duro, fazer uma carreira, como você falou. Quantos anos você está na tua carreira? Quanto tempo de aprendizado, de tombos, de dores de cabeça, sapos engolidos? Quantos sapos você já engoliu na tua área, na tua vida profissional? Cara, Exato. incontável. Só que a galera não quer engolir sapo. O pessoal acha que, eu não posso, eu não, isso é, como que fala? É assédio moral, é não sei o quê. Pô, eu quando comecei, quando você começou, a gente levou, pô, esporro pra todo lado, cara. A gente já levou todo Exato. tipo não foi ou não? Até você falando nisso, eu lembrei de uma ocasião. Essa questão da mão de obra, né? Depois a gente pode voltar a falar nisso. A gente também sofre na nossa empresa. Hoje a nossa empresa é um grupo de empresas onde a gente tem vários serviços que nós oferecemos e nós temos lá 40 profissionais dentro desse grupo de negócios que são, né, funcionários nossos e a gente sofre muito com essa questão da mão de obra de fato e muitas vezes, namor, até mesmo aqueles novos profissionais, eles acabam às vezes aprendendo alguma coisinha ali na sua empresa e depois acabam indo para outra empresa com aquela experiência que ela adquiriu, mas ela não tem gratidão nenhuma, cara, pela oportunidade que você deu, até Com mesmo para poder certeza. ensinar ela tal e tudo mais, e qualquer outra oferta que ela receba, ela já, não sei se é uma questão de vaidade, ego, autoestima e tudo mais, ela já Falta de vai botando lealdade na mesmo, né, cabeça, cara? né? É, exatamente, ou até mesmo problema de comunicação. Mas eu me recordo uma vez, só para você ter uma ideia, lá na Nova Zelândia, né, voltando a esse tema, e eu sempre digo que eu sempre busquei, namoro, o caminho mais difícil, sabe? Eu lembro quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro, que é o Sete Passos para o Sucesso da Importação, que foi publicado, diga-se de passagem, em 2017, quando ainda não tinha essa coisa de qualquer pessoa aí publicar livro, contratar ghostwriter e tal. Eu escrevi isso daqui sentando na escrivaninha tal e tudo mais, e eu também Legal. o segundo livro. E então eu lembro que quando eu estava escrevendo esse livro aqui, alguns amigos sabiam e tudo mais, não que eu abria para muitas pessoas, mas muita gente falava: "Ah, mas livro não dá dinheiro", tal e tudo mais. E eu digo para você, esse livro aqui foi o que me alçou a me tornar professor universitário, porque daí gerou toda uma certa visibilidade e tudo mais. Mas então, às vezes o caminho mais difícil, que é o que a geração nem está evitando, que está buscando atalhos e tudo mais, às vezes o caminho mais difícil é o que vai te fazer alcançar, né? Porque vai criar casca grossa, você vai melhorar a sua autoconfiança, você vai se desenvolvendo, você vai encorpando, você vai melhorando a sua comunicação, para que daí, como você falou, com a sua experiência, sabedoria, você possa aí galgar novas posições, porque não é só uma questão de remuneração Sim, sim. salarial. Você tem Ainda que ter mais quando você inteligência está emocional, né? Tem uma série de outras vertentes aí que tem que ser analisadas, né? Não, e você quando tá começando, né, Kleber, você tem que encarar, cara. Você tem que encarar tudo. Você não pode. É um conselho até que eu dou para quem tá começando. Se você tá começando, pô, Não você tem. escolha muito, né? Não Abraça os escolha muito. desafios, né? Se você tiver uma oportunidade, já dê por satisfeito e agradecido e abrace a oportunidade para aprender. Só que. E outra coisa, quem tiver mais resiliência e conseguir suportar as dificuldades são as pessoas que vão crescer. Quem sair. Eu vi uma palestra do Joe J lá, lembra do Joe J? Acho que você Aham. devia até estar num dos eventos lá, aquele de Campos do Jordão, Epicentro, Sim, né? sim, isso. E ele falou aquela coisa do. Que eu achei muito legal, que ele falou que ele é nadador, fundista, né? Fundista. E ele falou que muitas vezes ele saía na prova e uma galera super rápida passava na frente, ele estava lá atrás, né? Aí com o tempo ele passava um, passava outro, passava porque a galera vai desistindo. No maratonista, né? Muitas vezes Uhum. a galera não aguenta. E eu acho que profissionalmente é isso também. Você tem que às vezes é melhor você ter uma toada mais lenta, mas ir aprendendo
suportando as dificuldades, crescendo aos poucos, do que você achar que vai ter um meteoro e vai te levar lá para cima, né? Não precisa ter pressa, né? Mas assim, É, uma pô. coisa que eu vejo até, eu acho que nós somos da mesma geração, né? Completei aí semana passada 4.1, 41 anos de idade. Eu vejo que essa nova geração, Namor, eles não têm humildade. Eu juro pra você. Lembra que eu comentei que eu fui lá menor aprendiz do Senai? Então ali eu comecei a ter a carteira assinada, a CLT. Aí depois, quando eu voltei da Nova Zelândia, eu peguei e fui trabalhar no Grupo Casco, que é a empresa que eu sou sócio hoje. Lá na Nova Zelândia, eu trabalhei como chefe de cozinha em vários restaurantes e sempre muito responsável, cumpri horário, etc e tal, e por isso que eu conseguia muitos trabalhos. E eu sempre tive a humildade, namor. Eu chegava pro pessoal, cara, não sei, me ensina. Quando eu estava aprendendo, ou se eu soubesse alguma coisa, sempre tive a humildade de baixar a cabeça e pedir conselho, dicas e tudo mais para estar sempre melhorando. Entendeu? E hoje eu vejo que o pessoal não. A pessoa entra, acha que sabe mais que você, quer mandar no negócio. Então, essa falta de humildade é um negócio que de fato o espanta. Eu tenho certeza que você também, Sim, na muito, sua área de muito. audiovisual, você que Com trabalhou certeza. até Muito com difícil. o Muito seu difícil pai, ter sempre, gente. né? Teve que ter Aham. humildade para Pô, aprender, cara. Não cara, adianta. eu trabalhei em família há muito tempo, porrada, só porrada. Não tinha. Não alisava, e não tinha assim. Putz, vou falar de um jeito mais delicado, senão ele vai ficar traumatizado. Cara, era só porrada. O velho chegava, descia o rei, como fala, né? Não tinha Exato. dó. Mas não tem problema. Eu na hora fiquei puto, né? Muitas vezes eu falava, pô, mas eu não mereço isso aí. Pô, esse velho fala assim comigo. Pô, eu vou largar a mão disso aqui. Mas fiquei. E aí hoje eu só agradeço. Eu falo, cara, ele me preparou pro. Hoje nada me surpreende, entendeu? Hoje quando Tudo, eu no tudo mercado. foi te fortalecendo para chegar até aqui, né? Tudo que eu vejo hoje, as coisas, nada me surpreende. E nem de grosseria das pessoas, porque eu sei que na hora que eu fazia as coisas erradas, meu pai não tinha filtro, ele rebentava mesmo. Foi bom, foi bom, Sim. aprendi a ter humildade e olhar para os meus erros e crescer. Eu acho que é importante. E uma coisa que eu ia te falar até, Uhum. como que você acha que você vai resolver esses problemas no futuro? Tipo, mão de obra, dificuldade. Você acha que você vai chegar um tempo que você vai começar a contratar pessoas de outros países para trabalhar na tua empresa Então, remotamente? Ou você acha que vai ter vai chegar num ponto da inteligência artificial substituir as pessoas na tua profissão? Você acha que chega? no caso, nós temos, né, hoje uma venezuelana que trabalha conosco, já tivemos outra venezuelana que também já trabalhou conosco, que são pessoas de fato que estão dispostas, né? Eu gosto muito dessa palavra, dispostas, tem que estar disposto para trabalhar, sabe? Até existe um livro, Namor, não sei se você já leu, mas caso não, eu até deixo a dica, que chama A Sociedade do Cansaço, que é Oh, escrito por um sul-coreano, não vou falar o nome dele porque é um nome muito complexo, mas você colocar lá, Sociedade do Cansaço é um livro bem pequenininho, que ele está dizendo que hoje até os bebês já nascem cansados, entendeu? E faz sentido, porque às vezes você vê as verdade. pessoas chegando para trabalhar, a pessoa já chega cansada, Cansada, logicamente, né? cara, é verdade. De tantas, às vezes, atividades que ela acaba fazendo, vamos dizer, ou em deslocamento e tudo mais. Mas eu acredito que a inteligência artificial, ela é muito, essa revolução, muito parecida quando chegou os computadores. Então, antes, quando a gente tinha máquina de escrever e daí veio os computadores, também existia essa, essa onda, essa questão de desemprego que poderia ser gerado por falta, né, por causa da tecnologia do computador, vamos dizer assim, e a inteligência artificial vai suprir a dificuldade, essa deficiência que nós temos da mão de obra, com certeza, né, mas ao mesmo tempo, essa importação de mão de obra, eu acredito que ela vai se fortalecer no Brasil, porque se a gente analisar, muitos países, você comentou muito, principalmente do Ocidente, mas quando você analisa países, por exemplo, mais desenvolvidos, né, como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e também os países europeus, eles tiveram que importar essa mão de obra, principalmente para o subemprego. Então a gente já vê isso acontecendo no Brasil. Então, na Uhum. medida que a economia se desenvolve e os países
limítrofes, os países vizinhos, eles não têm a mesma qualidade de vida que o Brasil tem, por exemplo, existe uma tendência muito grande, né, dessa migração para o Brasil, aonde o Brasil vai acabar, no caso aí, aderindo grande parte dessa mão de obra. Então a gente vai ter, em algum momento, o uso da inteligência artificial, que vai sim gerar um desemprego para algumas áreas específicas, mas também essa área braçal, essa área que demanda uma mão de obra, né, seja na construção civil, seja num trabalho, às vezes, doméstico, né, vai ser de fato suprida pela essa mão de obra que será importada. Porque se a gente analisar, por exemplo, você não vê a imigração de uruguaios e chilenos para o Brasil. Por quê? Porque são países de fato consolidados, com a economia também Acho que nem sólida. Paraguai hoje em dia. Você não vê Paraguai vindo para o Brasil mais. Exatamente, é muito mais fácil a gente ir hoje para o Paraguai do que o Tá tendo Paraguai vir o para o oposto, Brasil. né? Exatamente, Cara, mas se você analisar a Bolívia, a própria ali, a Venezuela, grande parte, né, deles acabam migrando para o Brasil porque estão próximos, e assim também como muitos amigos já vieram no passado, então acaba abrindo um caminho e facilitando aí a chegada deles, mas que de fato vai suprir grande parte da mão de obra que nós precisamos. Outro dia eu estava em Curitiba, eu peguei um Uber e fiquei impressionado porque o motorista ele era haitiano, e falando com o cara falava 5 línguas fluentes. Só que daí em determinado momento na corrida, ele tirou um cartão de visita e me entregou o cartão de visita. Daí ele comentou que durante o dia ele trabalha como auxiliar administrativo numa indústria que fabrica lixeiras, essas lixeiras para casa, e quando ele sai do expediente, ele liga o aplicativo do Uber e fica ali 3, 4 horas cara, trabalhando. Então você vê que um haitiano que chegou no Brasil alguns anos atrás teve dificuldade, logicamente, de aprender a nossa língua, mas que já está, às vezes, substituindo, às vezes, uma mão de obra brasileira, porque certamente, cara. existe uma dificuldade de você conseguir uma mão de obra sólida, que se empenhe, que de fato tenha interesse, que tenha estabilidade emocional. Eu acho que essa questão emocional, eu lembro quando o Paulo Vieira, né, um grande coach aí conhecido, falava no passado sobre inteligência emocional, e eu achava que às vezes era algo que no caso a pessoa só queria vender curso, vender livro, só e tudo mais, mas hoje faz muito sentido. Se a pessoa não tem uma inteligência emocional, de ter uma constância, de ter uma solidez nas suas atitudes tal, e tudo mais, ela não consegue chegar em lugar nenhum, né? Então é muito importante que os profissionais aí novos, principalmente que estão nos assistindo, que eles entendam sobre essa questão da inteligência emocional, porque vai de fato diferenciar eles lá na frente, e principalmente vai facilitar eles entenderem qual que é o objetivo que eles buscam aí nessa vida terrena. Às vezes a gente vê na internet alguns memes e o pessoal fala, mostra como uma brincadeira, mas é uma realidade. Eu estava vendo um outro dia mostrando como é o jovem que trabalha em lojas de roupa hoje, entendeu? Não tem Uhum. paciência, cliente faz duas, três perguntas, já faz cara feia, é, já, já faz de tudo pro cliente ir embora, que é a coisa do cansado, do sem paciência, entendeu? Não, se a pessoa é mais velha, menos paciência ainda. Então, esse aprendizado, eu acho que as pessoas vão sentir no bolso, sabe? Eu acho que vão sentir no bolso. Eu acho que o Brasil está mudando muito, infelizmente para pior. A gente tem problema previdenciário aí que daqui a pouco não vai ter dinheiro. Eu acho que não vai ter dinheiro nem para os aposentados, muito menos para gente nova para sustentar. Vai ficar uma massa de gente também inútil, porque eu acredito assim, Kleber, se a gente não aprende a trabalhar até uma certa idade, se você não aprende a viver, a trabalhar, a enfrentar as dificuldades até uma certa idade, eu Concordo. falo 18 anos, mas se você não aprender, depois fica muito difícil. Você começar a enxergar a vida de outra maneira, ter bons hábitos. Se você não aprendeu até 18, 20 anos, é muito difícil você se corrigir. O que vai acontecer é gerar um monte de gente frustrada, né? A gente vê isso com essas coisas de movimentos ideológicos hoje em dia, feminismo, não sei o que, woke. Cara, isso aí só deixa as pessoas, retarda o tempo de aprendizado das pessoas
E às vezes quando a pessoa começa a aprender as coisas, já é tarde demais, entendeu? Eu vejo Uhum. muito disso. Não sei como que vai ficar. O que que você acha do... A gente estava falando do Brasil, né? O Brasil no futuro, que pode ser um polo para países de economia mais fraca. Mas você acha que a gente está caminhando para isso? Ou a gente vai começar a mandar todo mundo embora? Não, então, no caso, o que, Porque que tá acaba difícil, né, acontecendo, cara? o que passa no Brasil é o que aconteceu no Irã, quando aconteceu a revolução no Irã muitos anos atrás, onde eles tiveram a fuga dos cérebros. Então, esse termo fuga dos cérebros foi, quando nós utilizamos aqui no Brasil, é o que aconteceu no Irã, quando aconteceu a revolução islâmica deles. Porque muitos iranianos, as mentes pensantes de fato, e os caras são muito Uhum, muito inteligente, inteligentes, eles inteligente, né? mudaram para os Estados Unidos, mudaram para a Europa, tal, e tudo mais. Então, o Brasil já tem essa evasão de cérebros, de pensantes, de intelectuais para outros países por causa da questão, né, de você, em outros países você tem uma remuneração melhor, mas ao mesmo tempo você tem uma estabilidade econômica e você é reconhecido pelo trabalho que você faz. E aqui no Brasil, infelizmente, né, nós temos algumas coisas acontecendo. Um exemplo que eu digo é, primeira coisa, a desindustrialização. Então, quando você analisa o gráfico sobre importação de tecnologia, máquinas e equipamentos, como nós atuamos nessa área, se você vê que o investimento da indústria ele vem caindo nesse sentido de importação de máquinas e equipamentos, acessórios de tecnologia, consequentemente significa que a indústria ela vem reduzindo. E ao mesmo tempo a gente tem em demasia a importação de produtos acabados, principalmente os produtos chineses. Uhum, Né? Existe uma coisa acontecendo que chama atenção, que é os produtos chineses também eles não estão também mais competitivos como era no passado, porque nós temos aí também essa questão do dólar subindo muito no Brasil, o frete uhum. internacional também disparou desde a época da pandemia, tal e tudo mais. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se você tem uma desindustrialização em curso, dificilmente você vai conseguir concorrer a nível global. Porque se você, no caso, quando você analisa os gráficos dos países desenvolvidos, se a gente pegar, por exemplo, Alemanha, Japão, Itália e Estados Unidos, que para mim são países, né, vanguarda na internacionalização de negócios, e nós temos, logicamente. Mas se você Opa, analisar esses países que eu citei aqui, voltou? voltou, voltou. Se a gente analisar esses países que eu citei, Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, por exemplo, você vê que de fato as indústrias deles se internacionalizaram. O que significa se internacionalizaram? Elas migraram para outros países e se tornaram de fato multinacionais, que é a onda que a China agora está fazendo. Então a China, como ela está deixando de ser competitiva, consequentemente ela está, de vez ela mandar os produtos, ela está mandando as indústrias. Então no médio e longo prazo nós teremos indústrias chinesas espalhadas pelo Brasil que se consolidarão aqui, logicamente que eles começaram agora pela indústria automobilística, mas esse é um movimento, né, que a Uhum. gente vai ver pelo menos pelos próximos 10 anos, que foi um movimento que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial no Brasil, com as empresas americanas, alemãs, italianas e japonesas, como eu citei. Então, como a nossa industrialização ela vem em queda, dificilmente a gente vai conseguir ser competitivo, porque quando você analisa a balança comercial desses países, para que você seja um país de fato exportador, é necessário que você seja um país importador. Porque na importação você vai trazer máquinas, equipamentos e acessórios, logicamente com tecnologia. Você não vai trazer uma máquina que não vai agregar no seu parque fabril. Você vai trazer algo novo que vai produzir mais, melhor, de maneira mais competitiva, com menos mão de obra, com menos consumo de energia elétrica. Você pode trazer matéria-prima com qualidade, matéria-prima que vai dar um rendimento melhor na sua produção. Você pode trazer embalagens. Então, assim, a gente não pode enxergar como os governantes enxergam a importação como uma concorrência, e sim como um incremento para a nossa indústria. Então, a partir do momento que você tem, logicamente, a importação do produto acabado, existe sim uma concorrência com a indústria nacional, mas ao mesmo tempo, essa importadora, ela está gerando empregos, ela está fazendo
uma série de sim. situações para poder conseguir colocar esse produto aqui e, logicamente, ter capilaridade na distribuição. Porém, as indústrias, para que elas sejam de fato competitivas e principalmente na exportação, né, que é um tema que Uhum. eu gosto muito, é necessário que ela tenha uma importação competitiva para que ela melhore a sua produção e de fato se torne competitivo a nível internacional. Então, até fazendo um paralelo com o próprio agronegócio nosso, nós temos um agronegócio totalmente competitivo. Por quê? Porque a Embrapa lá atrás fez todo um investimento em tecnologia, em sementes, em uma série de áreas específicas para tornar hoje o país de fato competitivo De globalmente ponta, na né? área de commodities. Então é a mesma coisa que a gente precisa fazer na indústria, muito parecido com o que a China fez lá atrás. Porque caso ao contrário, a gente não consegue se tornar competitivo globalmente. E o agronegócio, o que é interessante, né, amor, que eu costumo dizer? Que o agronegócio, ele de fato desenvolveu a nossa infraestrutura brasileira. Por Uhum. meio dele foi desenvolvidos portos, aeroportos, fronteiras, estradas, rodovias, porque se a gente não tivesse que escoar esse nosso agronegócio, consequentemente, não haveria investimentos em portos, aeroportos e em fronteiras. Então, é importante a gente São os entender e grandes pegar responsáveis, né? os grandes responsáveis por isso. Então, é importante a gente pegar uma carona nessa infraestrutura desenvolvida por eles e nessa vanguarda e começar a pensar globalmente. Então, eu costumo dizer que se você não tem, às vezes, um governo te ajudando, porque o Brasil ele tem esse paternalismo, né, que às vezes os empresários eles ficam esperando, estou aguardando um subsídio, estou aguardando um refis, estou aguardando algum regime aduaneiro especial, estou aguardando algum incentivo fiscal para daí ele fazer qualquer tipo de investimento, pode ser que ele espere 10, 20, 30 anos e o negócio nunca aconteça. Então é necessário que a gente deixe de depender do governo federal, Uhum. municipal, estadual e os cambal, e a gente comece de fato olhar para o nosso negócio e pensar de que maneira eu posso ser mais competitivo, de que maneira eu posso exportar não somente às vezes os produtos que nós trabalhamos, porque quando a gente fala em exportação de produtos, você pode exportar produto acabado, semi-acabado, até mesmo matéria-prima, como eu comentei, mas ao mesmo tempo a sua mão de obra. Mas Então, você não acha que o Brasil, infelizmente, está fazendo exatamente esse caminho errado, não o caminho certo? Sabe o que eu vejo muito, Kleber, no Brasil? O que está acontecendo? A gente tem cada vez mais um governo que centraliza todo o poder e todo o dinheiro, governo certo. federal. Você tem cada vez mais as empresas menores e médias estão sentindo mais a dificuldade, agora a tributária também vai vir pesado, favorecendo as mega empresas que, ao mesmo tempo, trabalham junto com subsídios do governo. Então a gente está assim, eu não sei qual que é o futuro, não sei como que você vê isso, mas eu vejo de forma muito preocupante o caminho que o Brasil está tomando, as políticas, essa reforma tributária é bizarra, ninguém está falando disso. Por exemplo, na minha área, eu não sei se a tua vai afetar, a minha área de serviço, é um absurdo se for para 28%, por exemplo, de imposto. Tem gente que outro dia eu estava num grupo, até tem um pessoal mais de esquerda, aí os caras falaram assim: "Ah, mas aí você repassa pro cliente". Eu falei: "Cara, não é". Falei: "Que repassa?". Eu falei: "Você é funcionário público", né? O cara falou: "Eu sou". Eu falei: "Cara, não é isso, não é assim, cara, que funciona. Assim, né? Eu vou Exatamente. repassar pro cliente, aí o cliente paga 30% mais do preço". Não, sabe o que o cliente vai fazer? Abaixo do teu orçamento. Eu quero que fique o mesmo valor que eu pagava. Que se lasque que você está pagando mais imposto. Eu vou comprar menos de você. É isso, cara. Assim que funciona. Ou as pessoas deixam de comprar. Ela não vai falar assim, eu vou pagar mais 30% porque aumentou o imposto, então tenho 30% do governo. Ninguém faz isso, cara. Então, as pessoas vivem uma ilusão. Eu não sei que mundo que muita gente ainda vive no Brasil. Eu sei que tem muita gente que vive do Estado, depende do Estado, de ajuda do Estado. Só que eu não acho que esse Estado seja tão grande, poderoso, para segurar essa bucha, entendeu? Acho que uma hora. Já está acontecendo, né? A gente já Sim, está sim. vendo o resultado dessas políticas em 2 anos, né? Não sei o que vai acontecer disso Não, aí. então, mas é isso que acontece. Tudo isso que você falou, eu entendo que a própria ideologia, ela acaba cegando as pessoas, né? Porque vamos dizer, se fosse, por exemplo,
o governo anterior, o governo de direita, né, e que como assim eu sou e eu sei que também você é, então o que, que acaba acontecendo? Se fosse o governo que tivesse o anterior que tivesse aumentando imposto, né, aí a esquerda estaria reclamando. Então é um negócio um pouco complicado, porque as pessoas, né, principalmente como você comentou, que as pessoas que estão defendendo esse aumento considerável de carga tributária, na verdade ela está defendendo por uma questão às vezes de ideologia, mas não por uma questão Exatamente. de bem comum, né? Não tá sendo altruísta, né? Uhum. Porque a partir do momento que você deixa de comprar alguma coisa, seja numa loja de conveniência ou no posto de gasolina, por exemplo, você está dando dinheiro para um governo, para o sistema que mal e porcamente sabe gerir esses recursos, e grande parte desses recursos, existem várias pesquisas, dificilmente os impostos, né, chegam lá na ponta onde deveria chegar. Então, até eles usam, por exemplo, o exemplo do investimento na educação. O Brasil é um dos países que mais investe em educação, só que ele não chega lá na ponta, lá no ensino médio, às vezes de uma escola simples, que é a escola que mais precisa, porque até ele chegar lá, ele passou por burocracia, passou por desvio e por Corrupção, né? várias situações. Incompetência, tudo mais, né? E essa Exatamente. coisa eu vejo muito assim, centralização de dinheiro e de poder é pior ainda, porque se você deixa o dinheiro em esfera municipal, você tem como cobrar mais. Até esfera estadual é mais próximo. Agora, manda tudo para Brasília, aí lá os caras decidem como que vai distribuir. Cara, não vai chegar muito pouco, vai chegar de forma errada. E o que eu fico muito preocupado é assim, se você junta duas coisas que são fatais: incompetência com corrupção. Tipo, o que a gente tem agora é um bando de gente incompetente, um bando de gente despreparada, que não sabe o que está fazendo lá e, além de tudo, é corrupta. Então, é um caos, cara. Eu não sei, eu fico muito preocupado. Pode Então, ficar lamentando. mas essa é a ideia da live de hoje, que assim, qual que é a ideia do nosso podcast aqui? É que eu quero que os empresários, Namor, assim como você, por exemplo, a gente pense globalmente. Sim, Então, exato. a gente não pode ficar dependendo, entendeu? Se o prefeito, se o governador, se o deputado ou se o presidente, ele vai nos ajudar em algum momento, porque a gente sabe que não vai ajudar. Na Não vai. pandemia É, ficou muito evidente isso. Imagina, se você dependesse de alguém para se alimentar, você estaria morto, cara, porque exato. de fato o negócio é totalmente inviável. Então, assim, nós temos que olhar para o nosso negócio e pensar, pô, de que maneira Eu eu posso me posso globalizar, né? exatamente, atrair negócios globalmente. Até eu citando o exemplo da minha empresa, o Grupo Casco, que é a empresa da qual eu sou sócio, nós fazemos parte de uma aliança internacional, onde nós temos globalmente 130 parceiros que são empresas como a nossa, em diferentes países, em 130 países diferentes. Então, essa aliança, que é uma aliança espanhola, da qual nós fazemos parte, cada negócio que eu preciso, se eu preciso de algum negócio na Alemanha, na Costa do Marfim, na África do Sul, ou se eu preciso de alguma coisa lá na Indonésia, por exemplo, eu vou acionar essa nossa rede, essa aliança, essa rede de network que nós fazemos parte, para poder, no caso, demandar o serviço que eu tenho. Então, eu quero importar alguma coisa lá da Indonésia, por exemplo, eu vou acionar o nosso parceiro, ele vai, né, fazer a coleta lá e embarcar para cá. Da mesma maneira, se ele precisar de alguma coisa aqui na nossa região no Brasil, a gente vai fazer o inverso. Então, assim, qualquer profissional hoje, seja prestador de serviço, ou seja indústria, seja comércio atacadista ou até mesmo varejista, deve pensar dessa maneira, de que maneira participar de redes de network internacional, onde é possível você exportar o seu serviço, receber em dólar, em euro, em moeda forte, e na exportação também de serviço nós temos poucos impostos, você vai ter, nem imposto de renda para você ter uma ideia, você vai ter, então você vai ter um IOF ali, e olhe lá. Então, esses dias eu conversando até com uma contabilidade parceira nossa, lá de Curitiba, e daí ele comentou comigo que ele faz parte também de uma aliança global de contadores. Então, quando esses contadores a nível global precisam de alguma informação do Brasil, eles entram em contato com ele, aonde ele faz toda uma consultoria e vice-versa. Então, a ideia é a gente ter uma dependência,
uma independência, não ter uma dependência do sistema, mas uma independência de fazer acontecer, porque querendo ou não, né, quando a gente começa a olhar principalmente para as notícias do que vem ocorrendo no Brasil, de fato desanima, entendeu? Então, E a caso gente ao tem contrário, aí, Kleber, ainda tem pela frente um negócio que agora está começando a falar, mas eu acho que tarde demais. E que é o Drex, né? Eu acho que as pessoas é, não estão ligadas ainda o que vai ser, mas essa questão de você digitalizar todo o dinheiro e dar todo ele na mão do governo e o governo fazer esse dinheiro como blockchain, né? Como um dinheiro rastreável e de total controle. Eu acho bem complicado isso. Eu vi um depoimento de um executivo de um banco, de um grande banco aí, um dos maiores bancos no brasileiros, Brasil, que certo. ele participando é um grupo de estudo do Drex que está implantando o Drex, né? E ele falando assim, o Drex vai ser muito bom. Você imagina, na época, não sei se você viu isso aí, não sei se você viu. Ele Não, falando não. assim, você imagina, na época da pandemia, se tivéssemos o Drex naquela época, a gente tinha como controlar as pessoas de uma maneira muito mais eficiente. Ele falando como se fosse uma coisa boa, entendeu? Ele falando assim, se a gente tivesse já nossas ideias implantadas, né, a gente ia poder limitar o gasto da pessoa a 1 quilômetro da casa dela, um raio de 1 quilômetro. Ela não ia poder sair de casa, ela ia ter que ficar fazendo a quarentena na casa dela controlada, porque o dinheiro dela não ia poder ter validade fora desse raio. Quer dizer, cara, isso é um negócio bizarro, é perigoso e eles já estão fazendo, né? Outra coisa que eles estão querendo fazer, que eu vi, é a questão de o governo precisar de liquidez e ele dá prazo de validade pro teu dinheiro, entendeu? Liquidez no mercado. Tem que jorrar dinheiro no mercado. Então, ó, o dinheiro que você tem guardado aí no tesouro, sei lá onde, só vale 3 meses. Então você tem que gastar até 3 meses. Eu acho que já implantaram isso na China, com o Yuan digital. Já fizeram, já li alguma coisa sobre isso. Estão querendo fazer aqui. Então, o que você está falando, eu concordo. Eu acho que a gente não pode pensar geograficamente só no Brasil. Quem tem condições tem que pensar outras alternativas, outros caminhos. Eu estou indo agora semana que vem para atender um cliente em Buenos Aires. Vou ficar Ah, que cinco legal. dias, um médico. Vou fazer o trabalho que eu faço aqui no Brasil, que é a E gestão de ele é brasileiro imagem, ou ele é argentino? argentino. Ah, que legal. E como que ele Cirurgião chegou até bem importante, bem bom. Eu vou acompanhá-lo 5 dias, vou fazer todo o material de audiovisual, vou fazer Como que ele chegou material. até você, namor? Oi? Como que ele chegou até você? Cara, eu tinha feito casamento, quando eu fazia casamento, eu tinha feito o casamento dele lá em Buenos Aires. Então, um cliente de 10 anos. Mas assim, eu nunca mais tinha feito nada. O casamento, pro fotógrafo, você fecha bons contratos, só que não tem recorrência. Aham. Então você trabalha uma vez só para o cliente e nunca. Aí quando eu mudei para a área corporativa, eu comecei a retomar os clientes que eu tinha, que tinham potencial para eu poder atender. E ele é um médico cirurgião muito bom, muito importante. Falei, poxa, é a área que eu trabalho, então vou procurá-lo, né? Então, mas ao mesmo tempo, assim, você aproveitando esse seu case aí, né, um exemplo real, nada impede, às vezes, desse médico indicar para outros médicos lá, ou até Sim, mesmo o meu objetivo é esse. Eu você quero direcionar atender. as sociais para as suas mídias sociais, você pode começar a direcionar ela até com a legenda, tudo bilíngue. Sim, Eu é o que eu vejo vou cliente, fazer. Eu vou entendeu? fazer isso. Eu vou começar a pensar e eu vou começar a pensar no espanhol, que é os clientes que eu quero atender. Eu quero atender o Paraguai, eu quero atender o Uruguai e assim, E eu nada, e vejo que nada, tem potencial. e nada impede também, namor, até uma ideia também, né? Só como brainstorm aqui, Aham. aproveitando, de você pensar, por exemplo, nos brasileiros que residem, por exemplo, nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, eu fui para Miami alguns anos atrás. Eu tenho um amigo que mora lá, que estudou comigo. E daí eu fui para a cidadezinha onde ele está morando, que chama Weston, que é a região metropolitana de Miami ali. Uhum. E essa cidadezinha, ela parece Cuitu, assim, a cidade inteira é de condomínios, né, de casas.
E a maioria dessa cidade ali são brasileiros, são latinos, né? Mas muitos brasileiros bem-sucedidos. Brasileiros que são empresários no Brasil, que hoje trabalham de lá remotamente. Então eles foram embora, mas ainda vivem, né, do dinheiro que é gerado aqui no Brasil. E são pessoas que têm, né, condição, logicamente, Uhum. de importar o Namur lá temporariamente Com para poder fazer certeza. um evento e tal e tudo É. mais. Então, assim, pensar globalmente, de fato, agrega valor, entendeu? Porque É, eu também faz acredito, uma marca ali, faz, né? tudo isso é relacionamento, né, Kleber? A gente vai construindo, né? É aquilo que a gente tava falando. Você tem que ir construindo as pontes, criando os networks, né, com as pessoas. Mas eu acredito nisso. E assim, a minha esposa já tem cidadania italiana, né? Uhum. E eu tô pleiteando a portuguesa através de descendência minha. Tem uma lei Pô, lá que legal. que eu descobri que eu tenho sangue judeu, além de árabe. Ah, é? Quantos por cento? Cara, é longe, mas é o suficiente porque era judeus que fugiram da Inquisição, né? Tinha uma lei em Portugal que se você tinha essa descendência comprovada, o governo português dava até o ano passado quem entrasse com o processo, né? O governo da Espanha também fez isso, terminou antes. E eu descobri e entrei. Vamos ver se sai, não sei. Mas tem da minha esposa, italiana, né? Enfim, eu acho que a gente tem que estar preparado, né, Kleber? Tem que falar o inglês, tem que aprender o espanhol. Quem tiver condições, aprenda o mandarim, né? Não sei, Exato. você fala mandarim? Não, infelizmente não. Pois é. Aqui até Mas, no condomínio que eu moro aqui tem muitos chineses aqui, né, aqui em São Paulo, nesse pois é. condomínio. É, tem. Eu já morei em um lugar que tinha chinês no meu andar também. Mas assim, eu acredito nisso. E eu acredito, inclusive, na questão de você não estar limitado geograficamente ao Brasil, pela questão de você não ficar com a tua liberdade limitada também, né? A gente, cada vez mais, quando você limita economicamente uma pessoa, você limita ela fisicamente também, né? Isso é uma coisa que sempre foi usada por governos autoritários, né? Você limitou economicamente a pessoa, ela não consegue sair do território, né? Começa a colocar entraves, né? Você vê a Venezuela, né? Sim, sim. Venezuela, as pessoas estão tendo que fugir mesmo, cara. As pessoas não conseguem sair, elas têm que fugir. Muita gente fugindo, correndo, né? Cuba, né? A pessoa tem que pegar forjar, fazer um bote às vezes um bote improvisado para atravessar ali o Caribe para ir para os Estados Unidos. Então, as pessoas falam assim: "Ah, tá muito distante da gente, aqui é o Brasil". Cara, não sei, hein? Até, até, até você falando nisso, eu fiz um vídeo lá no meu Instagram e eu estou fazendo uma série sobre países. Aí eu fiz sobre a China, contei essa questão da transformação da China, fiz sobre a Índia, fiz sobre o México, fiz sobre o Paraguai, e daí, no caso, eu fiz sobre a Argentina e também sobre a Venezuela. E agora eu vou fazer dos Estados Unidos, tal. Até vou aproveitar agora a eleição que vai ter amanhã, eu vou gravar amanhã um vídeo sobre os Estados Unidos. E daí lá eu tenho no meu vídeo sobre a Venezuela, Namor, eu começo com uma frase de Ludwig von Mises, dizendo o seguinte, que a liberdade é a força motriz da prosperidade. Olha que interessante. A liberdade é a força motriz da prosperidade. Então, se você limitar, se você, né, acabar com a liberdade do ser humano, não tem como prosperar, Sim. entendeu? Porque você impede o movimento, não o movimento somente físico ali do corpo humano, mas o movimento dos negócios. Então, para mim, quando eu vi essa frase e coloquei no início do vídeo, eu acredito que eu fui muito feliz em escolher essa frase e pegar ela no Uhum. ar, mas é isso. Então, os países que mais têm liberdade, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu fui alguns anos atrás para Israel. Israel, de fato, é o país, né, que eles chamam de Startup Nation, é a nação das startups. Por quê? Porque é um país, de fato, que dá liberdade. Então, apesar de ser um país judeu, né, 85% da população é judia e 15% da população é cristã e muçulmana, mas lá você tem uma liberdade para você empreender, existe todo um ecossistema voltado para isso. Quando eu digo ecossistema, é que você tem
Quando o cara entra já no exército lá, que é obrigatório, o cara ficar quase 3 anos no exército, e depois ele nunca mais deixa de ser militar, vamos dizer assim, quando ele sai do exército, ele já dentro do exército ele já começa a empreender. Então quando ele sai do exército, que ele já vem, né, trazendo aquela ideia do empreendedorismo, eles já encontram numa prefeitura, já no estado, no país, né, todas as leis, né, favoráveis ao empreendedorismo e principalmente à exportação. Então, porque as startups que foram fundadas lá, que nós temos aí várias, que são conhecidas inclusive aqui no Brasil, elas já nascem O pensando espírito, né? globalmente, exatamente, na É. exportação tal, e tudo mais. Até eu costumo dizer, até nas minhas palestras, que um dos meus sonhos é que quando um empresário brasileiro ele for fazer o plano de negócios dele, ele coloque lá, né, qual que é o mercado dele, ele já colocar já vários países definidos, assim como a Legal isso. Israel faz. Né? É. Então, até fazendo um paralelo, por exemplo, entre Israel e China. Israel nós temos 9 milhões de habitantes, Uhum. aproximadamente, e que eles voltaram todos os negócios deles para o mundo externo. Por quê? Porque é um país muito pequeno, então o número de consumidores, vamos dizer, dentro do mercado deles, o mercado interno deles é muito pequeno. Então tudo que eles fazem lá é voltado para o mercado exterior. A China, né, que é totalmente antagônico, um país aí com 1,5 bilhão de pessoas, ela também, quando ela faz, né, qualquer tipo de indústria que é fundada lá, ela também pensa globalmente. Então ela poderia muito bem pensar ao contrário, vou focar no mercado interno, né, para 1,5 bilhão de prováveis aí clientes potenciais, mas não, eles já pensam globalmente. Até eu costumo dizer que quando você está conversando com um chinês ou com um israelense e você fala sobre uma ideia, né, enquanto às vezes a gente aqui no Brasil a gente está pensando em vender no nosso bairro, vender no nosso município, dentro do nosso estado, né, por uma limitação que nós mesmos acabamos colocando, eles já estão pensando já em, pô, em qual país eu posso colocar isso, como que eu posso, entendeu? Isso é Então muito legal, muito é interessante, né? diferente. Então, É. só para você ter uma ideia, quando você conversa com o empresário brasileiro, Namor, o empresário brasileiro está cansado, é aquilo que você falou, reforma tributária, é muito imposto, é um manicômio tributário, você não consegue entender como que funciona a tributação, cada hora é uma alteração, cada hora é uma coisa nova. Então, quando você dá uma ideia para o empresário brasileiro, ele mesmo, de uma maneira reativa, já coloca uma série Empecilhos. de empecilhos, exatamente. Não, eu já tentei isso no passado, não, isso não dá certo por isso, por aquilo, tal e tudo mais. Ele não dá mais para ele uma nova oportunidade, ele não se Ele anima já tá mais, cansado, né, cara? O ele não cara se tá anima mais, cansado, o cara não aguenta mais. é porrada para todo lado. Agora, Sabe quando o que que você eu vi começa, hoje? Eu vi um diga lá, meme, Cleber, que eu rachei de rir. Um dos meus clientes que me mandou. Ele falou assim: qual das opções que você tá? E tem assim, uma carteira CLT, ou um CEO de uma MEI, jogo do Tigrinho. Cara, exato. eu rachei de rir, cara. Tinha várias opções assim. CEO de uma MEI, cara. É o que eu tô hoje. Até assim, exatamente, até assim, eu faço uma analogia, só para você Cara, ter meu Deus só do céu. um exemplo, namoro, assim, quando você chega para um empresário chinês e fala assim para o chinês, o que, que você gostaria de fazer? Ele vai pensar o seguinte, eu já dominei o mundo, agora eu quero dominar Marte. Então, o cara não tem limite. É. Quando você chega para um empresário brasileiro e fala, o que, que você gostaria de fazer? Ele responde, eu gostaria de comprar um carro chinês bem baratinho. Ele fala até igual chinês, entendeu? Com a língua enrolada. Então, é para você ver a mentalidade, né, Sim, do sim. empresário brasileiro com o empresário chinês. E até aproveitando lá, como eu Eu falei também, Israel. acredito, Kleber, que o brasileiro, cara, ele é que ele não sabe o potencial, né, que ele tem, né? O empresário, cara, porque o cara que sobrevive a um mercado brasileiro e consegue ter lucro e estar bem ainda num mercado como o Brasil, eu acredito, eu não sei, eu nunca morei fora, eu já viajei muito para fora, mas nunca tive a experiência de viver fora do Brasil. Mas eu acredito que ele consegue, se ele for com esse expertise dele de trabalho, de enfrentar o sistema tributário brasileiro, tudo isso que a gente tem aqui, trabalhar num outro lugar com mais facilidade, eu acho que ele vai embora, né? Não sei, você conhece Não, muita gente, você acha que o brasileiro tem essa capacidade?
Sim, logicamente, até mesmo porque a gente vê até o número de empresários brasileiros que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos é bem grande ali na região de Orlando e na Flórida, assim, em si, né? Então, de fato, o empresário brasileiro, quando ele chega lá fora, como ele tem uma tributação mais simplificada, muito mais fácil de entender, e ele já saiu daqui casca grossa, vamos dizer, com toda a experiência daqui, ele consegue prosperar de uma maneira considerável lá fora. Então, Legal. até eu costumo dizer, né, às vezes nas minhas palestras o pessoal pergunta tal, mas e como que é você competir globalmente? Eu falo, meu querido, vou te dar poucos exemplos. Quando você concorre num país, com a legislação trabalhista que nós temos, com essa questão tributária que é bizarra que nós temos no Brasil, com concorrente vendendo com meia nota ou sem nota, com inadimplência, meu querido. Você vender globalmente, onde você pode receber antecipado por meio de carta de crédito, por meio de financiamento, etc e tal, você pode ter certeza, cara, que se você consegue concorrer no Brasil, globalmente você consegue concorrer da mesma maneira. Então, Sim, é fácil de explicar. É fácil de sim, com explicar. certeza, com Então, aqui certeza. no Brasil, o próprio concorrente seu, o cara vende sem nota. O cara te denuncia, o cara inventa Cara, história, e eu vou te entendeu? falar uma coisa, Kleber, que eu vi faz pouco tempo. Engraçado, a gente vê as coisas, acontece tudo na mesma hora, às vezes, né? Eu Aham, fui na academia aqui do lado, a Bluefit, né? Sempre tem um pessoal vendendo alguma coisa ali na entrada, né? Aí tinha uma menina com um rapaz vendendo tênis, cara. Uns tênis bonitos, sabe? Várias marcas legais. não é falsificado. Puta, então, cara, Adidas, não sei o que, várias marcas, né? Aí eu cheguei e tinha um samba. A minha mulher até comprou um pra ela, gosta, tudo essas. Aí eu perguntei, falou, pô, bonito esse tênis aqui, esse é outro modelo de samba, né? Aí ela, tem esses modelos aqui, não sei, cara, tinha todo um monte de tênis top, sabe? Falei, quanto que tá? Ela falou, 160. Eu falei, 160? Como assim? Esse tênis é caro, é 700 pau. Ela falou, não, isso aqui é um similar feito no Brasil. Cara, aí eu falei, cara, similar? Ela falou, é similar, mas é bom, pega aí. Eu falei, mas como isso? Mas é Xing Ling? Eu falei, é da China? Não, isso já é feito no Brasil. Cara, eu fiquei assim, falei, feito, eu nem sabia que fazia tênis mais no Brasil, né? Beleza, aí no mesmo dia, cara, eu tava vendo um podcast do Inteligência Aham. Limitada. Ele entrevistou um delegado especializado em descaminho, em falsificação. E o cara falou que é a maior organização criminosa do Brasil, ou seja, todo mundo já sabe quem que é, né? Uhum. Que eles estão especializados agora em falsificar, cara. Eles estão falsificando uísque, vodka, vinho, utensílios de vestiário, principalmente tênis. Aí eu falei, cara, aí, ó, será que é? Provavelmente deve ser. E aí eu falei, pô, já tá chegando a nossa volta. E o delegado, inclusive, falou, gasolina, ele falou que tá. A maioria assim, muitos postos estão usando. E o governo Verdade. mudou lei para facilitar isso, que é louco. Ele falou, por exemplo, nem posto de bandeira, tem postos de bandeira, por exemplo, marcas como Petrobras e Ipiranga. Agora já Legal. tem uma lei que você pode usar uma bomba de gasolina que não seja da marca Ipiranga, entendeu? Ela chama Nossa, bomba branca. Eu não sabia disso. Você pode pegar também de não. terceiro, quer dizer, de terceiro já sabe de quem que é, né? Então, cara, eu fiquei assim, falei, pô, além do empresário brasileiro, uma loja, põe uma loja no shopping. Como que uma loja vai competir, cara? Você tá no shopping, você tem que emitir nota, você tem que comprar o tênis direto da Adidas, da Nike, da New Balance. Aí na esquina tem um cara vendendo falsificado igualzinho por um quinto do preço, né? Cara, é impressionante isso, cara. Eu acho. Você já tá ligado dessa história da falsificação no Brasil? Você já tinha ouvido falar ou não? Não, o que eu tenho de conhecimento até a gente chama de contrafação, né? Que é essa questão de pirataria, né? Então, o que eu tenho de conhecimento, eu sei que, principalmente aqui em São Paulo, na região de 25 de março ali, tem muitos chineses que eles acabam importando esse tipo de material que, né, às vezes a gente não consegue entender como que entra no Brasil, porque de fato a fiscalização no Brasil ela é extremamente rigorosa.
Para você ter uma ideia, Namor, do grupo G20, das principais economias do mundo, o Brasil é o país mais protecionista, é o país mais fechado. Como que você sabe que o país é fechado? Por causa da burocracia e da alta carga tributária na importação. Mas a gente sabe que a falsificação do produto importado, nós temos aí uns volumes consideráveis que acabam entrando no Brasil, seja pela fronteira com o Paraguai, ou seja pelos portos brasileiros, que acabam prejudicando de maneira considerável aí o mercado interno, principalmente aí de quem trabalha da maneira correta, né? Mas Então, os produtos falsificados no Brasil, você tinha esse conhecimento? Você já tinha não, ouvido falar? não, agora Cara, então que assiste no montar. Inteligência Limitada. Põe lá falsificação, inteligência limitada, você vai cair de costa. Ele fala, inclusive, que quando você for no... Olha só, eu não vou mais que eu tô casado. Já não faço mais isso. Né? Ele falou assim, se você for numa balada, tome muito cuidado. Porque tem uísque, muito uísque falsificado, muita vodka falsificada e tem muita gente tendo intoxicação gravíssima por causa disso e não sai em jornal, não sai em lugar nenhum. Olha que loucura, cara. A gente, Nossa, meu, além de ter concorrência do chinês, agora tem de organização criminosa no Brasil, né? Vem exato. cá, uma coisa que eu queria te perguntar, Kleber. Se você fosse mudar do Brasil, se você fosse mudar do Brasil, quais, me fala assim, os três países que você acha que você mudaria, que você fala, pô, aqui eu acho que é bom de trabalhar, é bom de viver e é um lugar com oportunidade. Me fala assim, Eu, tipo, três eu, eu, países. eu acredito que a gente busca sempre pela questão de afinidade. Então, como eu morei na Nova Zelândia, eu voltaria para lá facilmente. Já até tive a oportunidade de ir para lá passear depois que eu voltei de lá. Mas a Austrália é o país, é o Brasil que deu certo, né? Que é um país continental e também é um país com clima muito parecido com o do Brasil, porque a Nova Zelândia é um pouco frio, entendeu? Comparado com a Austrália. Então a Austrália tem um clima muito parecido com o Brasil. Então, primeiro a Nova Zelândia, segundo a Austrália e terceiro com certeza ali a Flórida dos Estados Unidos, que também é uma região que eu já visitei e muito boa assim, qualidade de vida, oportunidades, com certeza eu focaria aí nesses três países que é onde, né, aquilo que eu comentei, questão de afinidade, é onde você já observa oportunidades, o que fazer, já chega já fazendo alguma coisa e tudo mais, né? E você, o que que você acha, por exemplo, de Uruguai, Paraguai, Panamá, esses países assim? Eu acredito que o Paraguai é o Brasil de 30 anos atrás, mas você tem que ter disposição. Então, assim, quando eu digo disposição, quem vai para o Paraguai hoje vai colher muitos frutos daqui a alguns bons anos. Por quê? Porque você ainda tem terreno barato, você tem como empreender, você tem como fazer muitos negócios lá, mas você tem que estar disposto a questão da infraestrutura ainda precária que eles têm. Então, só para você ter uma ideia, no Paraguai nós temos mais de 250 mil brasileiros. A maioria Uhum. deles são do agronegócio, são empresários e tal e tudo mais. Então, assim, por quê? Porque o número de oportunidades lá é muito grande. Mas Sim. você tem que estar disposto a passar por esse período aí até de Tem a desenvolvimento do questão. próprio país e tal e tudo mais. É, Agora, o Uruguai já é um país mais caro, mas é um sim. país já desenvolvido, até a questão bancária dele, a questão financeira, econômica, é totalmente avançado comparado com o Brasil. Hoje que nós temos aí a oportunidade, às vezes, de ter contas no exterior, em dolarizado e tudo mais, isso no Uruguai você pode ter contas nos bancos uruguaios lá, para quem reside lá principalmente, em qualquer moeda que você quiser. Eu quero deixar a moeda em iene. Você consegue deixar na moeda que você quiser. Então, mas é um país muito mais caro, assim, do ponto de Sim, é vista muito de. caro, Kleber. Eu fui ano passado para passear, fiquei uma semana, né? Cara, fiquei Pô, impressionado. Caro, 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 caro. É, o litro da gasolina tava R$ 13. Inacreditável, cara. caramba, bastante. Tava R$ 13 um litro de gasolina. Eu falei, meu Deus, cara. Mas assim, é maravilhoso, né? Um sonho pro Uruguai, né? Fiquei em Colônia, fiz Colônia, fiz Punta, né? Fiquei um pouquinho em Punta, ali nas praias mais afastadas. Como que chama? Inácio, né? Acho que é Inácio. José Inácio. E fiquei em Montevidéu. Cara, uma delícia. Tipo, Colônia, parece que você tá 100 anos atrás. Caminhando na rua, tranquilo.
Cara, O que é legal até a questão aduaneira, que é a área que eu trabalho lá no Uruguai, são várias cidades lá, várias regiões, eles têm zona francas. Então é diferente do que a gente tem, por exemplo, na zona franca de Manaus aqui, assim como também, por exemplo, no Paraguai tem várias zonas francas, mas principalmente no Uruguai, porque o Uruguai ele é utilizado como um hub logístico para atender a América Latina. Então, só para você ter uma ideia, às vezes tem muitas empresas chinesas que eles produzem pneus na China, manda o estoque deles para o Uruguai e deixa armazenado no Uruguai. Aí o cliente, por exemplo, dos Estados Unidos pediu, eu quero 50 contêineres. Eles disparam do Uruguai para putz, os Estados legal, cara. Unidos. O Legal. Brasil, eu quero mais 50 contêineres. Sai lá de Montevidéu, Putz, portos muito brasileiros. Eu legal. quero ir para o Chile. Eu quero... Então, por que isso é permitido lá? Porque são zonas francas, Uhum, são áreas alfandegadas, não é um porto seco como nós temos no Brasil, porque um porto seco custa caro você deixar uma uhum, mercadoria armazenada. A Zona Franca já não, a Zona Franca já é uma região que o que está legal. dentro daquela região, a mercadoria está entrepostada, com os impostos suspensos e tudo mais, porque a ideia deles é atender a América Latina. E por que é legal comentar isso? Né? Porque você vê que cada país tem uma vocação. Assim como o Brasil tem a vocação para o agronegócio, por exemplo, o Uruguai, né, tem essa questão aí do hub logístico, que Uhum, faz muito sentido e tudo mais. Então cada país acaba buscando a sua vocação. O Paraguai copiou a lei da maquila do México. Então a lei da maquila que nós temos no Paraguai foi copiada do México, que é onde no México lá atrás eles acabaram trazendo empresas americanas para produzir no México para poder empregar, né, cobrando somente 1% de imposto, aonde depois dessa produção toda a mercadoria é exportada para os Estados Unidos e para o Canadá, principalmente né, para os Estados Unidos por causa da uhum. questão de NAFTA, né? fronteira que tem com o México, o NAFTA, né, Mas você agora não acha que agora vai piorar muito o México? Que agora entrou o governo de extrema esquerda, tá mudando todas as leis. Cara, eu não sei, hein? Os então, caras esse acordo conseguem. comercial do NAFTA 2.0, que nós estamos chamando agora, ele foi renovado recentemente, entendeu? Aham, Então, existe uma tendência, porque assim, você precisa. Os Estados Unidos também teve uma inflação considerável, foi. principalmente logo após a pandemia. Então, eles têm que baixar custo. Então, a única maneira de baixar custo é você ter uma mão de obra mais competitiva, Sim. entendeu? Mas o que eu quero dizer é que o México, assim como ele depende dos Estados Unidos, os Estados Unidos também acaba dependendo deles. Mas quando você tem uma lei da maquila, que são as maquiladoras, que são as empresas que produzem no México para destinado à exportação, você no caso acaba beneficiando não somente o próprio México, mas também como o próprio Estados Unidos. E são operações totalmente legal, dentro do correto e tudo Uhum. mais. Então é o que o Paraguai fez. Então o Paraguai copiou a lei da maquila mexicana para atrair empresas, principalmente brasileiras, né? Porque a cada 10 empresas que se instalam no Paraguai, 7 são de brasileiros. Caramba, cara. Então, Então, o Paraguai vai crescer muito com isso, né? Eles estão fazendo isso tá sendo inteligente isso, o país, né? sim, Tá sim, tendo com certeza. eu vi que está tendo uma imigração gigantesca de alemães para o Paraguai. Alemães, cara. Você já ouviu falar disso aí? Já teve muitos no passado, né? Tem muitos alemães que estão Aham. aqui E nessa agora estão área. indo, porque a Alemanha está impraticável também. As políticas da Alemanha, principalmente agora com a guerra também, foi terrível, né? Tá fechando muita fábrica, fechando fábrica até da Volkswagen, eu tava vendo. Então, tem muita gente vindo, gente com dinheiro vindo pro Paraguai. Legal, né? Não, mas assim, o que eu costumo dizer é que ainda a Europa, apesar desses alemães que foram para o Paraguai, eu digo que a Europa ainda não conheceu o Paraguai. Que a partir do momento que a Europa conheceu o Paraguai, imagina o seguinte: empresas alemãs, italianas, empresas holandesas, empresas principalmente ali também da própria Inglaterra ou de qualquer outros países ali, França, eles começarem a abrir seus parques fabris no Paraguai. Pode acontecer, porque de Tem que fato é ter uma mercado região. consumidor, né, Não, então, Kleber? mas eles abrem para produzir, porque Aham, eles têm uma mão de obra competitiva, tem energia elétrica muito mais barata. A lei sim, trabalhista do Paraguai verdade. é muito melhor do que a lei brasileira.
Então, Sim. consequentemente, quando você abre uma empresa no Paraguai, não é para atender o mercado interno, mas sim o mercado de Aham. exportação. Então, da mesma maneira que essas empresas europeias já atuam de maneira global em diversos outros países, elas podem facilmente aí acabar também abrindo uma operação própria no Paraguai. Então, quando as empresas europeias de fato descobrirem o Paraguai, você Uhum. pode ter certeza que muita coisa vai inflacionar lá, mas o número de oportunidades vai ser muito Putz, grande. eu imagino. Eu gostei muito de Assunção, cara. Eu conheço Assunção. Conheço a fronteira também, que é lá com o meu estado, né? Mato Grosso do Sul. Mas deixa eu te perguntar uma última pergunta interessante aqui, pra gente Diga lá, meu querido. ir encerrando. O que que você acha sobre os pagamentos no futuro, ou não sei se já está acontecendo, de, de produtos globalizados, compras, vendas através de Bitcoin? Isso já está acontecendo? Já estão acontecendo compras de produtos através de moeda, de criptomoeda? Ou você vê o pessoal usando só para reserva mesmo? O que que você está achando? No caso, duas semanas atrás, a gente teve um evento que nós fizemos lá em Curitiba, foi a segunda edição do CPS Trade Talks, porque o comércio exterior brasileiro, principalmente na importação, Namor, nós estamos passando por uma mudança que a partir agora do mês de outubro já começou essa mudança na importação, onde nós estamos chamando isso de novo processo de importação, é o NPI, novo processo de Uhum, importação. E daí, na ocasião, nós convidamos um especialista em câmbio aqui de São Paulo, o Wanderson Santana, e ele trabalha ele é sócio da Swap Câmbio, que é uma das maiores corretoras aí do Brasil, e daí foi questionado ele sobre essa questão de pagamento, recebimento em criptomoeda, e já uhum, tem o próprio Banco Central, já tem a previsão legal, contabilmente também você consegue fazer lançamento do que você tem de movimentação ou reserva em criptomoeda. Então, sim, as empresas sim, já tá, né? já estão operando com criptomoedas, Legal, cara, tanto na legal. importação quanto na exportação. Eu acredito que muitas ainda desconhecem como que funciona, mas a tendência, né, é que Uhum, esse mercado cresça bastante, principalmente porque a facilidade é muito grande. Mas o que que é importante até a gente deixar isso bem claro para a nossa audiência? Se você vai importar ou exportar e você deseja pagar com criptomoeda, essa, esses recursos, essa criptomoeda, tem que estar numa wallet, no caso da sua pessoa jurídica. sim. Né? Ah, da pessoa jurídica, sim, Então, se sim, você vai importar ou exportar, se você está importando em nome da sua empresa, esse recurso, essa criptomoeda vai ter que sair da wallet da pessoa jurídica e não da sim, pessoa física, porque você não sim. pode ficar misturando Misturando, pessoa claro. jurídica e tudo mais, entendeu? Então, Aham, é importante esclarecer isso, porque às vezes a sim, gente recebe ligações, pessoas perguntando, e você vai perguntar, tá, mas a quem pertence essa criptomoeda? Ah, não, minha pessoa física. Não, então, a não ser que então cria você, uma. né, transfira, integralize isso para sua pessoa jurídica, para que daí Uhum. você possa daí, né, utilizá-la, né? Tava vendo o próprio Bukele lá no El Salvador, né? O cara Uhum. tá, colocou como o Bitcoin como uma das moedas oficiais, né? O dólar, acho que é o dólar e o Bitcoin, né? O Bitcoin foi a moeda oficial, Cara, exatamente. que louco isso, né? Acho legal, pô. Inovador, né? É, pô. Putz, bem que podia fazer isso aí aqui, né, cara? Os caras estão criando o Drex. Meu amigo, queria te agradecer nosso bate-papo aqui. Foi muito legal, acho que Passou rápido, né? esclareceu, 19 horas já. esclareceu para muita gente, muitas dúvidas aí, um universo para muita gente desconhecido, né? Essa questão de importação, exportação, de enxergar dessa maneira, né? Um pouquinho o universo mais sem fronteiras, né? Mais globalizado. Queria te agradecer por tudo. Queria que você falasse dos. Você tem mais de um livro, né? Você trazer pra gente quais são o que Isso. você. Até Pra eu tô gente tão poder. conversando. Aonde o pessoal pode achar, etc, né? E alguma informação de palestra, alguma coisa, você Ah, deixar pra bacana. gente aqui. Obrigado, Namor, pela oportunidade aí de compartilhar um pouco do nosso dia a dia, principalmente. Até se quiser depois agendar outros temas, eu Não, estou à vamos tua sim. disposição. Vai ter. Mas o que me motivou a publicar os dois livros, né, os Sete Passos para o Sucesso da Importação
e o Exportação Descomplicada. Então, um fala sobre importação e o outro sobre a exportação, logicamente. E até esse primeiro livro, Sete Passos para o Sucesso da Importação, ele também tem na versão em inglês. Ele tem já traduzido para o inglês, tá? Aonde você pode encontrar ele na Amazon. Então você pode jogar meu nome lá, Kleber Fontes, na Amazon e vai aparecer os livros, ou até mesmo, no caso, nas principais livrarias brasileiras, nas grandes livrarias, você também consegue encontrar ambos os livros lá. E a ideia de eu ter publicado esses livros foi porque quando eu buscava livros sobre comércio exterior para comprar, para ler, para poder estudar, né, eu encontrava livros que foram escritos para advogados. Então isso me chateava bastante, porque livros para advogados é aquela questão do juridiquês, é difícil de você entender, etc. E tal. Então isso que me motivou a publicar os livros de uma maneira bem didática, né, principalmente aí para novos empresários ou empresários habitualmente que querem melhorar suas operações e principalmente, né, ampliar Sim. os seus horizontes. Então, isso é bem importante aí. Ambos os livros se tornaram referência no comércio exterior brasileiro, porque eles estão disponíveis em 300 universidades na biblioteca virtual da Perso. Então, são livros que muitos estudantes têm acesso facilmente para poder fazer monografia, TCCs, etc. e tal. E sobre o meu trabalho como assessor, aí, como consultor na área de comércio exterior, ou até mesmo como palestrante, você pode encontrar eu nas principais mídias sociais. Aí eu tenho um canal no YouTube que é Kleber Fontes Inteligência e Estratégia Aduaneira. Tem também meu Instagram, kleber.fontes, e também o meu LinkedIn, Kleber Fontes. Você consegue me encontrar lá, seguir lá, mandar uma mensagem. Vai ser um prazer, né, aí trocar uma ideia contigo e principalmente ajudar, né, nos seus negócios. Então, até o que eu aprendi com o Jordão, né, que ele diz que a gente tem que ajudar as pessoas, namor. Verdade. Eu tenho no meu LinkedIn lá que eu digo o seguinte, que eu ajudo as pequenas e as médias empresas a aumentarem o seu faturamento por meio da importação e exportação. Então esse é o resumo Top. do que eu faço no meu dia a Perfeito. dia. Muito Certo? bom. Muito obrigado. Eu agradeço essa oportunidade. Certo? Muito Obrigado. boa o bate-papo. Vamos ter outros. Eu vou ver se eu faço um até ou com o Jordão ou com o Júlio. Exato, com o Júlio Bessa. Eu fiz um podcast com o Júlio. Não sei se você viu. Depois eu te mando. Foi Foi muito bem legal. legal também. Bastante, Tem que, tem que entrevistar os bons amigos, né? Exato, com certeza. Obrigado, meu amigo. É isso, eu que agradeço. Estamos Obrigado. juntos Até. e até a próxima. Obrigado aí todo mundo que assistiu e logo estaremos de volta. Um abraço. Um abraço.